Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de quintas às 8 horas. Hoje o nosso assunto é como estudar inglês praticando reading. Como estudar inglês praticando reading. Vamos adicionar aqui. Hello, boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite, Samantha. Hello. Hello. Como estamos nessa noite bonita? Very good, very good. Very busy, but very good. Muito bem. Então, a nossa live de hoje é como estudar inglês praticando reading, certo? Yes. A gente vai dar o... A gente vai fazer... Pode falar. Perguntar se a gente vai dar o recado, já vai falar sobre a nossa novidade desse Sim, mês. já vamos falar. Pode dar. Deixa eu ver, preciso ver os dias aqui. 14. 14, 15, 16 e 17, né? Então, nos dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, a gente vai ter um evento que é o Fale Inglês e Conecte-se ao Mundo. E depois disso, a gente vai abrir mais uma turma do nosso curso. Tem o link de inscrição na bio, né? Mais alguma coisa que eu não falei? É o encontro Fala Inglês ou Conecte ao Mundo, né? Uhum. Isso. E a gente vai fazer, então, esse mês uma série de lives para ajudar quem está começando a estudar inglês, ou quem quer estudar inglês, falando, então, dando algumas dicas, né, de como estudar, como poder otimizar o seu tempo, os seus estudos. E hoje a gente vai fazer o do reading, então, né, e cada dia, então, vai ser de uma habilidade. Então, tem o reading, que é a leitura, o speaking, que é a fala, o reading, que é a leitura. Não, reading eu já falei. O writing, que é a escrita, e o listening, que é o ouvir, então, entender. Então, cada live a gente vai falar um pouquinho sobre uma dessas habilidades específicas e como desenvolvê-las da melhor forma. Tá um pouquinho baixo teu microfone, Sam. Tá com todo mundo com problema de me ouvir? Não, eu tô te ouvindo, mas tá um pouco baixo. Sim, Tá baixo o meu microfone. Se alguém mais puder me dar o feedback aí. De repente eu tiro o microfone. Pois é, de repente experimenta. Alguém que esteja assistindo, que possa dar um feedback. Bom, enquanto isso, dá para te ouvir, não tá? Eu tô te ouvindo, mas parece que tá mais baixo, assim. Tá bom, o pessoal disse que tá bom. Então tá. Isso. É que da outra vez, já tu que tava com... Só tu que não tava me ouvindo bem, lembra? Por isso que eu perguntei. É que eu não Teve um escuto outro bem. dia também que eu... Ok. Mas tava achando um pouquinho abafado, assim. Enfim. Então, dado o nosso recado, vamos aos tópicos de hoje, né? O que a gente tem de dicas, assim, né? Primeira coisa é fazer uma leitura rápida, tipo um skimming ou scanning. Você pode explicar pra gente, Sam, essas técnicas? Isso, assim. Então assim, ó. Então, como a gente está hoje falando sobre o reading, né? Sobre a leitura, até a gente abriu uma caixinha ali para saber qual das habilidades, né, a pessoa tinha mais facilidade. E a leitura, geralmente, tem o listening e o reading são os que mais aparecem. Mas o reading, na verdade, ele é o que mais se sobressai, porque é a maneira mais fácil, digamos assim, das 4 habilidades, da gente entender uma outra língua. Por quê? Porque você está ali lendo, está vendo a grafia das palavras. Algumas vezes a grafia ela é
parecida ou quase igual à nossa língua, e aí a gente consegue ter um entendimento melhor do que está acontecendo ali, melhor do que se fosse falado. E claro que daí e é uma coisa passiva, né? É uma coisa que está sendo te entregue, não é a habilidade ativa como o speaking e o writing, que daí você tem que saber e trazer da sua cabeça para o papel, da sua cabeça, né, para a voz. Então, o reading, ele é uma das habilidades que as pessoas mais gostam de desenvolver, justamente porque parece ser a mais fácil. Mas é por causa disso, porque, na verdade, quando você está lendo, a escrita das palavras ajuda na compreensão e você não precisa entender absolutamente todas as palavras para entender o que está sendo dito. Sim. Então, aproveitando... Pode falar. Não, ia dizer que tem um componente também que, geralmente, para a gente praticar speaking ou listening, é ideal ou é melhor com alguém, né? Então, as pessoas que têm vergonha, por exemplo, não tem problema nenhum em ler, em praticar a leitura, em né, treinar essa habilidade, porque tu não te expõe fazendo isso. Tu não depende de outra pessoa, né? Tu faz sozinho. Very good. Então, aproveitando isso, nós temos, então, o skimming e o scanning. Então, o skimming é quando você pega uma leitura nova, seja um livro, um texto, um blog, enfim, uma leitura nova, e você vai fazer aquela leitura rápida. Então, você vai ler todo ele, sem se preocupar com detalhes, sem se preocupar com o que você não está entendendo, sem se preocupar com as palavras que você não conhece. Você vai ler todo o texto para poder, então, tirar dali o que você consegue entender de uma forma... seria assim, uma leitura mais... primeira nata que tu tira, né? Então, assim, isso, não é nem que é mais superficial, mas, assim, é o mais grosso. Tu vai tirar dali sobre o que é o assunto. Então, ali... o propósito do skimming e do scanning é entender o que está sendo dito ali. Então, se o livro se é um conto de fadas, se é uma narrativa, se é um mistério, se é um drama, se é uma coisa verídica, enfim, você vai tirar dali, então, sobre o que é aquela leitura. Então, para isso serve o skimming. Então, você vai ler todo ele primeiro, sem se preocupar com os detalhes. E o segundo, então, que é o scanning, que a gente lembra de scanner, né? Então, quando a gente escaneia um documento, o que eu estou fazendo? Estou passando, quando está escaneando, ele vai escanear todas as palavras, todos os detalhes daquilo que você está escaneando. Então, é da mesma forma. E quando eu for fazer a técnica do scanning, daí sim, eu vou ler, prestando atenção em cada frase, se eu estou entendendo ali como se escreve? Eu escrevo aqui. Pode digitar. Digita aí para mim. Então, você vai prestar atenção ali em cada frase. Então, primeiro você leu todo ele, e aí você pegou sobre o que é o texto. Agora eu quero ver se eu entendo as frases. Nesse momento, eu posso ou não optar por tentar entender absolutamente tudo da frase ou só ver se eu entendo o que a frase diz. O importante é você entender o que a frase diz, tá? Se você quer anotar para uma questão de estou construindo o meu dicionário pessoal, eu quero aprender mais vocabulários, daí você vai, nesse momento, também anotar as palavras que não conhece, procurar. Mas a minha dica seria que se fosse numa terceira leitura, tá? A primeira seria primeiro o skimming, para pegar o grosso do que você está lendo. A segunda leitura, você vai ler e tentando entender pelo menos a frase. O que aquela frase quer dizer? Se eu entendi o que a frase quer dizer, move on, vai para a próxima. Se tem uma palavra ali que é chave e eu não entendi, aquela palavra ali faz toda a diferença para eu entender a frase, daí eu preciso procurar o que aquela frase quer dizer, tá? Então, isso aí também vai ficar, a pessoa tem que ter esse discernimento. E aí, então, na terceira leitura, que daí eu vou anotar todas as palavras que eu não conheço, vou pesquisar as palavras que eu não conheço, para uma questão de aumentar o meu vocabulário, não porque eu preciso necessariamente para entender o texto, tá?
Porque às vezes, por exemplo, assim, the house was beautiful, full of flowers, and it smells very nice. Então, o que eu estou entendendo? Que está falando da casa, da house, né? E está descrevendo a casa. Eu não entendi bem todos os adjetivos da casa, mas eu sei que a casa era bonita e provavelmente os outros adjetivos eram positivos, de coisas boas também. Sim. Isso, desculpa. Então, 3 leituras pelo menos, tá? Primeiro skimming e as outras 2 do scanning. Então, uma lendo as frases e a outra, então, procurando as palavras. Pegando um gancho do que tu falou, Sam, é importante focar no contexto, né? E não em traduzir cada palavra separada. Então, também essa é uma boa dica. Como tu falou agora, tu vai... Por exemplo, aí tu estava dando exemplo de um texto, né? Mas com vários parágrafos, por exemplo, um livro, uma coisa, um texto maior. Então, sempre assim, tentar focar no contexto, porque tu não precisa entender todas as palavras, como a Sam falou agora, né? Para entender a ideia, né? E da mesma forma que a gente faz, às vezes, em português, tá lendo alguma coisa, que a gente entende tudo, mas tá lendo, e tu lê meio por cima, assim, para pegar a ideia, né? Seria mais ou menos isso. Isso, esse é o skimming. O scanning não. O scanning daí eu tenho que estar entendendo mais do que está sendo dito. Se você pegar um livro para ler, por exemplo, eu indico a mesma técnica, tá? Daí o que você pode fazer? O ideal é ler todo o livro, skimming, tá? E fazer a primeira leitura dele de começo ao fim, em formato skimming. Então, você vai ler ali todo ele para ver se você consegue entender o que se passou na história. E depois você pode fazer o scanning. Daí o scanning você pode pegar, por exemplo, capítulo por capítulo, ou parágrafo por parágrafo. Daí você pode trabalhar e separar por partes e trabalhar mais minuciosamente em partes, e não necessariamente fazer toda uma leitura de scanning e depois toda uma leitura de scanning de novo. Aí fica a seu critério. Mas por que eu acho que é importante ler todo um livro, mesmo que seja um livro, se não for só um texto? Porque é importante você entender o contexto geral do que estava sendo dito, para que quando você for fazer o scanning, isso auxilia na hora da compreensão. Então, aquelas palavras que você não sabe, você começa a associar porque você tem uma noção do que é a história, do que está sendo dito ali. Então, você consegue, por exemplo, você pega uma palavra ali que tem duplo significado, por exemplo. Então, tu consegue ter uma noção de provavelmente qual o significado, porque tu sabe a história. Então, por isso que o ideal é fazer essa leitura, né, de todo ele da primeira vez, assim. Muito bem. Outra dica que a gente tem é dar atenção aos termos, né? Então, já algumas vezes a gente já trouxe isso, assim, de tu cuidar a posição das palavras na frase, identificar se é um pronome, se é um verbo, né? Para ter uma ideia melhor do que tá... Passou um gato aqui. Mas para tu ter uma ideia melhor do que está sendo dito e procurar também o que tu tá, né? Se for uma interpretação de texto, por exemplo, tu sabe... a gente já teve algumas aulas sobre isso, umas dicas de procurar respostas no texto, o que tu, como é que tu identifica, né? Yes. Se você está fazendo uma leitura porque precisa passar numa prova, por exemplo, né? Uma dica boa a primeira coisa que você vai fazer é ler as perguntas. Então, tu faz o skimming do texto e lê as perguntas. E aí, quando você for fazer o scanning, daí você já sabe as perguntas, já sabe o que está procurando. Então, assim, eu vou pegar uma palavra-chave na pergunta e tentar achar aquela palavra ou alguma coisa que tenha a ver com aquela palavra no texto. E aí eu vou saber que aquela é a resposta. Então, se está perguntando alguma coisa assim, ó, is she não sei o quê, então eu já sei que está falando de uma mulher, she. Se tem mulher e homem no texto, na história, daí eu já sei que eu tenho que focar na mulher. Exatamente. Isso, então prestar atenção nesses detalhes que ajudam na compreensão. Isso aí. Outra boa dica é anotar as palavras que te chamam a atenção durante a leitura, né? Porque é um bom jeito da gente aprender vocabulário e ir te familiarizando com esses termos. Very good.
Então, tá lendo ali, chamou a atenção uma palavra nova, uma palavra que tu gostou, uma palavra que tu não conhecia, uma palavra que às vezes tu sabia falar aquilo de outra forma, enfim, chamou a atenção, anota aquela palavra. A gente já deu aqui várias vezes a dica do dicionário pessoal, faça seu dicionário pessoal, tenha um caderno, eu sou da época do caderno, né? Tem gente que não gosta de caderno, usa o celular, no problem. Como ficar mais fácil para você, anota ali e anota o significado, porque essas palavras elas são relevantes para você. E se elas são relevantes para você, é mais fácil de você adquirir aquele entendimento daquela palavra do que uma palavra que não tem nada a ver contigo, provavelmente tu nunca vai dizer. Então, por isso que um dicionário pessoal ele é muito importante. Good evening, Carmen. Ó, a Fátima está dizendo que tem caderno, ó, também é da época do caderno. Eu também. Eu gosto, eu tenho caderno para tudo, eu gosto de escrever, tenho agenda escrita, eu sou dessas também. Uma outra dica que eu pessoalmente acho excelente, é o que me ajudou estudando outras línguas, assim, foi isso, que é tu ler com áudio, né? Então, por exemplo, assim, a gente fazia exercícios ou da aula, alguma coisa assim, e tinha a transcrição, tu ia lendo o texto e ouvia o áudio. Então, tu já consegue, ele é uma ajuda mútua, digamos assim, né? Porque tu consegue entender melhor porque tu tá lendo e tu consegue ler melhor porque tu entende como pronuncia, né? Eu acho essa sensacional, assim. Yes, very good. Então, assim, tudo que você puder ler acompanhando com áudio é ótimo, porque além de estar treinando o reading e o listening, você está também vendo muitas vezes que uma palavra que você não conhece é pronunciada. Então, assim, hoje em dia, a maioria dos livros, principalmente livros populares, assim, não vou dizer que a maioria dos livros, mas os livros mais populares, eles têm audiobook, né? Então, entra na internet, baixa o audiobook, ou não sei se existe online também, mas faça a leitura junto com o audiobook. É muito importante isso. A Fátima falou, as músicas eu faço isso. Exatamente, está lendo também a letra com a música. Por quê? Porque daí você está associando a pronúncia à escrita. Que um dos grandes problemas no inglês é essa questão que as palavras elas precisam ser aprendidas, como escrever e como pronunciar, porque o alfabeto não é fonético. Então, assim, é muito difícil. Não tem como dizer assim, o A tem sempre esse som. Não, vai depender. Então, a maneira mais fácil é você aprender como na prática, praticando, né? Como é escrito e como é falado. Exatamente. Então, quando você faz essa... Mas a Carmen também acho ótimo ler e ouvir simultaneamente. Eu acho ótimo. Isso é bem bom. Inclusive, no nosso curso, os textos, eles têm o áudio simultâneo justamente por isso, para ajudar a pessoa a estar vendo como escreve e também ouvindo como é pronunciado. Eu acho, essa para mim é legal. A dica mais valiosa de leitura, assim, pessoalmente, para mim, o que funciona mais é, sem dúvida, essa. E hoje em dia tem audiobook de tudo, de né? tudo então, que tu quiser, tem. Então não precisa... É que nem podcast, que nem... Antigamente era mais difícil. Série, documentário, tu acha de tudo, né? E às vezes até pode ser, né? Um documentário que tu assista que tenha transcrição, né? Não legenda, Isso, assim, porque a legenda é tradução mais adaptado, né? A Sônia... nem sempre. Às vezes as legendas elas são... Depois você se acostuma e não quer diferente, é verdade. Depois que a gente se acostuma, a gente só quer dessa forma, é verdade. Mas o importante é combinar os dois. Claro que eu também posso, de vez em quando, só ouvir, eu não preciso necessariamente estar lendo, né? Claro. E pode fazer, como tu falou, pode fazer o contrário. Posso pegar uma coisa que é um vídeo e que tem o transcript, ou seja, tem a transcrição do que foi dito ali. Eu posso acompanhar dessa forma também. Não preciso necessariamente só o caminho da leitura com o audiolivro, né? Com certeza.
Outra dica legal é ler livros que tu já leu, ou textos, enfim, que tu já leu em português, ler em inglês. Isso ajuda muito. Por quê, né? Porque tu já conhece a história, tu já sabe o que vai acontecer, tu já entende o contexto daquilo ali. Então facilita muito na hora de tu compreender, né, em inglês, porque já é uma história conhecida tua, né? A gente às vezes dá as dicas de começar com livros infantis, acho que até é a próxima dica. Porque justamente tem as figurinhas e tu consegue ter tipo uma prévia do que vai acontecer. E a mesma linha de raciocínio com o português, né? Tu já leu aquele livro em português, tu já sabe o que vem ali, então facilita, né? Exatamente. Porque uma das coisas que a gente fica, principalmente quando adulto, assim, é aquela ansiedade de não estou entendendo, aí aquilo vai te dando uma irritação, e aí tu tem dois problemas, porque um quer entender o que está acontecendo na história e outro quer entender o que está sendo dito porque está querendo estudar inglês também. Então, tu elimina uma das questões. Tu já conhece aquela história, tu já sabe o que vai acontecer, tu já sabe. Então, assim, se tem por exemplo, assim, é uma história sobre uma bola vermelha. Toda vez que tu vê ali red ball, tu vai ser recorrente na história. Tu vai associar que o red ball é a bola vermelha. Então, tem várias coisas que a gente acaba aprendendo por associação, porque a gente já conhece a história, já sabe o que se passa na história. Então, a gente já falou de assistir filmes que você já assistiu em inglês, já assistiu em português, assistiu em inglês, mas também tem essa questão de livros, ou então, assim, um vídeo, enfim, qualquer coisa que você já assistiu, já leu em português, você pode tentar no inglês, que ele facilita bastante. Exato. Gostei do teu exemplo, fiquei curiosa para saber a história da bola vermelha. Não tenho a história da bola vermelha, Vamos mas criar. fictício. Vamos criar a história da bola vermelha. Outra dica legal é ler textos com diálogos, né? Que geralmente eles são de mais fácil compreensão do que textos que são narrativos. Exatamente. Então, se você tem acesso a um livro que tenha muito diálogo, foque nisso. Ele é mais fácil, o diálogo é mais fácil da gente entender do que uma narrativa, né? Porque o diálogo ali as pessoas estão falando, geralmente é uma linguagem que está mais acostumado, porque é a linguagem que está aprendendo. Então, os textos com diálogos são mais fáceis de compreensão do que a narrativa. Isso. A narrativa tem muita Objetivos, descrição, né? às vezes. Isso é bem legal também. E aí, a dica que eu já mais ou menos dei um spoiler antes, né? Que é de ler textos infantis e histórias em quadrinhos, né? A gente já deu essa dica várias vezes também em Reels, assim, porque é certeiro, assim, né? O vocabulário é mais fácil, o diálogo é mais claro, ensinando para crianças, né? Então, é mais ou menos o estágio que a pessoa que está começando a aprender inglês está começando do zero, que nem uma criança começa do zero. Então, é bem legal para quem está começando, né? Sim, e quem nunca viu uma criança sentar com um gibi no colo e começar a contar a história, ou então com um livrinho, né, cheio de figuras, assim, e ela começa a contar a história, porque ela está se baseando no que ela está vendo. Então, eles fazem, geralmente a ilustração de gibi, de livros infantis, eles são justamente para a criança poder pegar 80% pelo menos do que está se passando na história através da figura. Então, se a criança pode sentar ali sem poder ler e escrever, ler e escrever, mas no caso ler, sem entender a leitura, e ela consegue contar a história baseada na figura, então isso facilita você que está aprendendo o inglês, nesse caso, né? Quando você está lendo o texto, até mesmo um diálogo, numa tirinha, alguma coisa assim, e vendo o que está se passando ali no contexto, né? Na figurinha. Então, isso facilita muito, muito. Exato. E uma dica, assim, que também eu acho bem boa e ela serve para tudo, é ler em inglês com frequência. O que quer dizer isso, né? É o treino.
tudo é treino, né? Se a gente vai fazer uma atividade física para melhorar naquela atividade física, a gente vai treinar. Se a gente vai, sei lá, aprender quando a gente aprende nossa profissão, nosso ofício, a gente treina bastante para ficar bom naquilo. Então, por que com o inglês seria diferente? Não é. Então, leia bastante inglês, leia muito, leia tudo, leia a todo momento. O que tu conseguir. Não precisa ser um livro, não precisa ser super denso, né? Mas o importante é aquele contato. Sim, que tem também a questão de que você se acostuma com aquilo, né? Então, assim, o teu cérebro está mais acostumado. É que nem, por exemplo, de novo, o exemplo da academia. Se tu para, às vezes, 2 semanas, quando tu volta, tu consegue fazer o mesmo exercício com o mesmo peso? Consegue. Mas tu vai ficar dolorido. Uma coisa que tu já não ficava antes, né? Mas tu vai ficar dolorido. Então, é a mesma coisa. Se eu ler uma vez por mês, não vai ter retorno? Claro que vai ter, óbvio que vai. É melhor do que não ler. Sim. Mas, se você, ao invés de ler uma vez por mês, começar depois ler uma vez por semana e depois tentar com uma meta de ler uma vez por dia, você vai ver como vai ficar mais fácil cada vez que você pegar aquela leitura para ler. Com certeza. Outra dica legal é de ler frases e não palavras, né? Então, tentar entender a frase inteira é mais fácil do que tentar isolar cada palavrinha, né? Então, tenta sempre ler contextualização, né? Exatamente. Tu tá lendo uma frase e aí tu quer entender cada palavrinha. Uma das coisas que mais acontece tu vai traduzir na tua cabeça ou tu vai pesquisar a tradução e não vai encaixar ali. Por quê? Porque, por exemplo, assim, vamos pegar o do. O do, ele pode ser, o do é o verbo to do é o verbo fazer. Só que ele também pode ser usado como um verbo auxiliar. É um verbo que auxilia o verbo principal. E aí ele acaba tendo algumas funções como auxiliar. Então, por exemplo, numa afirmativa no presente simples, numa interrogativa no presente simples, ele ajuda a fazer a pergunta. Então, ele não tem tradução. Então, se eu pergunto, do you like chocolate? E a pessoa quiser traduzir ao pé da letra, ela vai botar, fazer você gostar de chocolate. E, na verdade, o fazer não combina ali, porque aquele do, ele não tem tradução. É como se ele não existisse. Exatamente. Então, se eu leio assim, do you like chocolate? Eu conheço like, conheço chocolate. Gostar de chocolate. Tá, você gosta de chocolate? Esse é o tipo de compreensão que é o melhor. Entendeu? Não tem problema se eu não entendi o que quer dizer o do ali. Eu entendi que você gosta de chocolate. É isso que importa. Então, é esse tipo de leitura que é importante fazer, e não a leitura tentando entender cada palavra, porque não vai encaixar. A maioria das vezes não vai encaixar. Exato. Tem um comentário da Carmen. Eu tenho assistido os canais de notícia em inglês e é muito legal, porque não tem legendas em português e são assuntos conhecidos que tornam mais fácil a compreensão. Perfeito. Inclusive, é uma dica que a gente vai dar daqui a pouquinho com algumas, não só essa dica, mas alguns exemplos de canais, enfim, de sites para vocês acompanharem, né? De notícia é muito bom, porque, como ela falou ali, as notícias são conhecidas. Sim, já sabe mais ou menos. Né? Ainda mais hoje em dia, ou é vacina ou é coronavírus, né? Ou é guerra. Os três assuntos. Então, assim, tu já viu aquilo em português, já facilita. Com certeza. Tu já entende muito mais, né? A Sônia falou ali. Quando eu não sei todo o contexto, continuo ou busco saber o significado das palavras que eu não sei? Peraí, deixa eu ler de novo. Mas quando eu não sei todo o contexto, eu continuo ou eu busco saber o significado das palavras que eu não sei? Depende em que estágio você está. Se você está fazendo skimming, tu continua. O importante é tu entender sobre o que é o texto. Na primeira leitura, Se tu tá no scanning, tu tá no scanning, que já é uma segunda ou terceira leitura, também vai depender em que estágio você está. Se eu leio uma frase, por exemplo, do you like chocolate? Eu entendi que você gosta de chocolate. Não entendi por que aquele do tá ali. Não preciso me preocupar com isso agora. Eu entendi a frase, segue adiante. Quando eu estiver no processo de estudar aquela frase, aí eu preciso entender o que aquele do tá fazendo ali.
Mas isso já é uma terceira ou quarta leitura. Então, depende. Por exemplo, também assim, eu li uma coisa na internet que é 2, 3 frases, tá? Só que ali a frase do meio eu não entendi nada. E vai fazer toda a diferença na minha compreensão. Eu preciso parar e estudar aquela frase ali e tentar entender. E aí, usando aquele contexto. E claro que a gente sempre fala que contexto é muito importante. Por quê? Porque ele ajuda na compreensão, mas às vezes a gente não tem contexto mesmo. Então eu já falei aqui uma vez, uma das coisas mais difíceis de praticar com o aluno é falar ao telefone. Por quê? Porque não tem contexto nenhum ali, não está nem vendo a pessoa, ele não sabe visual, gestos, nada. Então é muito difícil, tu tem que realmente saber o que tu está falando e entender sobre o assunto para poder compreender aquilo. Então, qualquer coisa sem contexto é muito difícil, tá? E assim, mesmo se você procurar, digamos que você pega uma frase e às vezes aquela frase é uma piada em inglês. Por exemplo, eu botei, acho que foi ontem, eu botei no nosso story ali uma piadinha do Woody, que era, por que ele não come, por que o Woody nunca come sobremesa? Because he's always stuffed, porque ele tá sempre estufado. E aí, hoje, para um aluno, eu estava explicando e ele não tinha entendido. E ele, porque ele estava entendendo estufado num outro sentido. E aí, então, assim, ó, nesse caso, por exemplo, se você está só lendo a perguntinha e a resposta, e tu vai pesquisar em português o que significa, tu não vai entender. Tu não vai nem entender que é uma piada e nem entender a resposta não vai fazer sentido. Sim. Então, assim, o contexto, ele é fundamental. Se a gente não tem contexto, a gente vai ter que tatear no escuro, vai ter que mais ou menos ver, pesquisar o que pode ser e tentar compreender dessa forma. Mas, assim, não só vá adiante se aquilo que você não sabe não vai mudar o rumo, a compreensão do todo. Exatamente. Se não vai mudar a compreensão do todo, continua. Segue em frente, exatamente. Isso. Outra dica, comece com leituras no seu nível e daí vai aumentando a dificuldade conforme tu vai indo, né? Não tenta começar com uma coisa que já é de um nível mais avançado que o teu, porque vai ser só para tu te frustrar, tu vai demorar para ler e acaba desmotivando a pessoa, né? Então começa sempre com uma leitura, né? No máximo no teu nível ali, e sim, aí conforme tu vai entendendo, conforme tu vai avançando, tu vai para o próximo nível de dificuldade. Isso, então assim, a gente sempre fala, parece uma coisa óbvia isso, né? Mas na verdade, por que a gente achou importante botar isso aí? Porque assim, a gente sempre fala para você pesquisar coisas do seu interesse. Então, digamos que o seu interesse seja fotografia, tá? Aí você vai pegar um livro que é sobre fotografia, um livro técnico, sobre técnicas de fotografia. Vai ser uma leitura difícil, porque vai ter muito termo técnico. Então, mesmo que seja um assunto que você gosta, tu provavelmente vai te frustrar, porque tu não vai entender. Então, às vezes, é preferível tu pegar um livro infantil, do assunto, né, que é sobre, sei lá, Pato Donald, que não é uma coisa que te interessa, mas tu vai conseguir entender para tu poder chegar naquele livro de fotografia que tu quer entender. Exatamente. E aí isso vai aumentando gradativamente. Senão tu vai te frustrar. Para não desistir antes de tu chegar onde tu quer, né? Exatamente. Pega um livro assim, mais daqueles assim, OBD, que é alguma coisa assim, é uma linguagem muito rebuscada, muito difícil de entender. Então começa com uma coisinha mais fácil. A Fátima falou ali, aconteceu comigo quando comprei um livro do Sherlock Holmes. Não é um livro fácil de ler. Tem muito vocabulário diferente e realmente começar com Sherlock Holmes é bem... E a linguagem, eles procuram manter da forma com que se falava na época que se passa o Sherlock Holmes. E é britânico, não sei se é inglês, imagino que seja inglês esse livro dela, mas aí, assim, vai ser um inglês mais
formal, um inglês que não se usa mais hoje em dia, muita palavra que não se usa mais. Sim, o próprio Então vai estilo, ser uma né? leitura difícil. Exatamente. Isso. Então essas coisas tem que cuidar, senão tu te frustra. Ah, eu amo Sherlock Holmes, ok? Mas vai ser difícil de ler o Sherlock Holmes. Procurar uma história em quadrinhos do Sherlock Holmes. Não é? Tem uns textos para infanto-juvenil, assim, que é sobre Sherlock Holmes, ou estilo Sherlock Holmes, de mistério. Inclusive, tu falou agora em infanto-juvenil, tem alguns livros que têm versões, né, mais para adolescentes, para... Isso. Então, são versões mais simplificadas, a linguagem mais simplificada. Pode ser isso também, se é uma coisa que tu quer muito, né, ou quer alguma coisa bem específica, pode também procurar essas adaptações. Aqui no Brasil também, tem livros que eles fazem isso em todo lugar, né? Então, procure as adaptações em inglês que sejam de livros que tu goste, sim, mas para o público adolescente, infanto-juvenil, né? Infanto-juvenil, amiga. Nos Estados Unidos tem uma série de livros que chama Cliff Notes, que, na verdade, a galera que não queria ler os livros para fazer os trabalhos lia o Cliff Notes. Tipo resumo. Mas é um resumo do resumo. Mas é uma maneira boa, se você tem acesso a isso, né? Uma maneira boa de começar. Também tem uma outra série que eu acho muito legal, que é todas as coisas. É Nananã for Dummy. Sim. Então é nananã para burros. Eu não gosto dessa palavra. Eu acho que eu comentei aqui que eu precisava né, esses dias. Acho que umas 2 lives então, atrás assim, eu tem falei vários... que eu precisava matemática for dummies. Assim. Tu falou... Então, são vários livros tutoriais for dummies, mas né, que não é que é para burro, na verdade seria para iniciante, né? É tipo do zero. Eles fazem de uma forma divertida, do zero. Então, assim, como fazer não sei o que for dummy. Então, assim, tu imagina que aquilo ali é para quem não sabe fazer aquilo, vai começar do zero. Então, isso também, esse tipo de leitura também é gostosa, porque vai ser uma leitura mais básica, mais fácil, com certeza. Né? E tem de tudo, qualquer assunto. Tudo, tem assim, tem marketing, tem matemática, tem jardinagem, tem astronomia. Astronomia, tá certo? Astronomia. Tem astronomia e astrologia. Não, astronomia. Quer dizer, talvez tenha astrologia, não sei, mas astronomia eu sei que tem. E vários assuntos de, assim, tudo que tu possa imaginar. Acho que até, tipo, como construir uma casa for dummies tem. É tudo mesmo. Assim. Deve ser. É muito legal. Então, essa é uma leitura boa também. Eu já li uma vez. Era, acho que marketing ou alguma coisa assim. E era bem interessante. Na época eu não sabia absolutamente nada, assim, do assunto. E ele é bem básico, né? Mas foi um bom começo, assim, para tu te situar com termos. Então, realmente, quem tá querendo começar em qualquer assunto, assim, é uma ótima dica. E eu acho que agora já tem em português. Então, quem quiser aprender, pode ler o livro em português, aí depois vai lá e lê o livro em inglês. Vai lá e lê em inglês, Ó, hoje reli textos dentro do curso e fiquei feliz com a minha melhor compreensão. Ai, que orgulho! Que legal! A gente ama ouvir os nossos alunos falando isso. Fruto do teu esforço, com certeza também. Leia a notícia da área que tu atua ou sobre alguma área do teu interesse. Então, isso também tem um pouco de ligação com o que a gente já comentou aqui, de tu entender o contexto, né? Porque são assuntos que tu já é familiarizado com aquilo, então tu já conhece um pouquinho do vocabulário, né? Sempre volta naquilo ali, do contexto, né, Sema? Isso. Quando você pesquisa um assunto da sua área, você já sabe, já conhece a terminologia, então fica muito mais fácil, porque às vezes já me aconteceu uma vez bem rapidinho, uma vez eu tive que traduzir era um livro, mas era um manual de como fazer um clean room, tá? Que é a sala limpa, que são aquelas salas que são feitas para desenvolver, desenvolver chip de computador, essas coisas assim, tá. que não pode ter uma felpinha voando,
não pode ter tremor nas mesas. Uhum. Então, assim, aí foi feito, ali dizia os estudos que teriam que ser feitos, sim. tudo Super que técnico. precisava fazer, muito técnico. Uhum. Gente, eu levei não sei quantos meses fazendo isso. E a pessoa que entendia do assunto me ajudava. Ela não sabia. A pessoa que pediu para eu traduzir, Uhum. eu acho que a gente foi ali um esforço 50-50, tá? Tinha uma maioria de termos ali, eu não entendia nada. Sim. E tudo que fala, aqueles termos técnicos, assim, porque aí não adianta tu querer traduzir o termo. Não, Por porque exemplo, clean room, sala limpa, o que quer dizer? Não, e, por exemplo... Mas para quem tá na área sabe, ele sabe o que é clean room. Quando entendeu? tu falou isso, eu, por exemplo, pensei imediatamente numa sala de esterilização, que tem a sala limpa e a sala suja. Então, depende do contexto, justamente, né? Então, ele me ajudava muito nisso, assim, quando tinha os termos muito técnicos, ele sabia, ou então me ajudava assim, eu achei que pode ser isso, isso ou isso. Não, só tem que ser isso por causa... Então, assim, a gente foi um trabalho em conjunto, então, mesmo que você não fale muito bem o inglês, ou seja, iniciante, na sua área você conhece muito da terminologia, de gírias, da maneira com que as pessoas falam. Então, facilita também, mesmo que você esteja ouvindo uma notícia, que é uma coisa, né, que eles não cuidam muito com a linguagem, uma linguagem mais formal e tal, mas é um assunto que você entende, então facilita na hora de compreender o que está sendo dito ali, né? Sobre o que fala a notícia. Deu uma falhada no teu som, Trancou? mas não travou. Tocou meu telefone, I'm so sorry. Ah, tá. Eu pensei, será que sou eu de novo? Não. Mas deu para entender o que eu falei? Ele só ficou deu uma mais falhadinha? baixo, assim, mas deu para entender. Então, okay. Agora, puxando o gancho lá da dica do comentário da Carmen, que eu falei que a gente ia dar essa dica. Então, quando tu achar um site de notícias em inglês que tu gosta, lê com frequência esse site, né? Porque notícia, a gente já falou, porque notícia, tu conhece o contexto já. Tu já viu no jornal que tu assiste em português, tu sabe o que está acontecendo, ou tu já, né, ouviu em algum lugar. Então, ajuda muito pelo contexto, justamente, né? E daqui a pouco eu vou dar uns exemplos aqui de alguns sites para vocês consultarem e lerem e poder desenvolver essa habilidade, né, Sam? Isso. Então, assim, tanto o site quanto o próprio escritor. É bom você seguir alguém, seguir um site e sempre ler coisas daquele lugar, porque, assim, todo mundo tem um jeito de falar, todo mundo tem um jeito de escrever. Eu, por exemplo, assim, quando eu escrevo umas coisas, depois eu vou ler, eu consigo me escutar falando aquilo. Então, às vezes, tu recebe uma coisa de uma outra pessoa, tu escuta a pessoa falando aquilo. Porque é o jeito que ela fala mesmo, tá percebendo ali. Então, todo mundo tem um jeito de falar, e acaba aparecendo isso na escrita. E isso acontece muito com repórteres, com quem escreve colunas. Então, assim, colunistas, exatamente. Então, siga, de preferência, uma pessoa, ou se não pode ser uma pessoa só, então um site, porque você vai se familiarizar com a forma com que aqueles autores ou aquele autor está falando, está escrevendo, e aí você já conhece alguns termos que eles usam bastante, você já conhece, já sabe o que quer dizer, uma gíria que ele usa bastante. Então, assim, você já tem toda uma coisa muito mais familiar quando você vai para ler aquilo, que facilita na hora da compreensão. Então, escolha um colunista, escolha um autor, escolha até mesmo, por exemplo, vou ler os livros do Harry Potter. Por quê? Porque a linguagem, do primeiro até o último, tu vai ver que tu consegue perceber uma coesão de que foi a mesma pessoa que escreveu. Então, é o mesmo jeito de falar, é o mesmo jeito de narrar as coisas. Então, essa coesão, assim, essa coisa de que a pessoa tem dela, que é dela, que se traduz depois na leitura, isso facilita na hora da compreensão. Você já está familiarizado com aquilo, né? Então, é uma boa dica essa. Eu vou ler aqui para vocês, vou dar algumas dicas de sites para vocês darem uma olhada, tá?
O primeiro é o Isso. BBC News. Deixa eu falar uma coisa. Só para lembrar que sempre uma semana depois a gente bota um resumo em forma de carrossel da live. Então isso aí vai no próximo carrossel. Então não se preocupe, não precisa anotar agora. Depois a gente vai passar para vocês. Na terça que vem. Tá? Então, o primeiro é o BBC News, né? BBC News. O BBC News, ele é um site de notícias, né? Notícias geralmente do mundo. Então, assim, tu pode também achar qualquer assunto que tu quiser lá. É ótimo para exercitar o inglês, porque são notícias que tu já tem conhecimento, né? Foi exatamente o que a Carmen tinha dito ali. Tu já sabe o contexto, tu já sabe do que se trata, né? Outro é o New York Times. Esse é mais... o BBC News, ele apesar de ser britânico, ele abrange mais notícias mundiais, mas o New York Times, ele é um pouquinho mais voltado à cultura e às notícias americanas, assim. Claro que ele tem uma seção... como é que fala, assim? De mundo. World News. Isso. Yeah. Saiu tudo que é língua agora. Mas... ele é, assim, se tu tem interesse em notícias americanas, ele é mais voltado para isso, né? E é uma linguagem um pouquinho mais complexa. Washington Post também, ele é meio no estilo, assim, do New York Times, assim. Ele fala bastante sobre política também. Que mais? Mas é bem parecidinho, assim, com New York Times, né? Eu não sei qual que foi fundado primeiro, mas eles são parecidos, os dois. Também não sei. O Washington Post também fala bastante sobre economia, enfim. The Hollywood Reporter. Esse é para quem já é assunto mais light, assim, para quem gosta de assuntos de Hollywood, né? Notícias de cinema, notícias sobre os próprios atores, assim, coisas que estão rolando, né? Novos lançamentos. Notícias de cinema em geral, assim, né? Rolling Stone. Rolling Stone é para os chegados em música e notícias da música. Da mesma forma que o Hollywood Reporter fala sobre filmes e Hollywood, o The Rolling Stone fala sobre música, né? Então tem entrevistas, tem reportagens, é bem legal, bem interessante também. E é uma publicação bem antiga já e bem conhecida, bem famosa, assim. Bem interessante. Quem nunca leu, eu recomendo. Depois temos Sports Illustrated. Essa já dá para saber também do que se trata, né? Então são notícias do mundo. Nem sempre, às vezes tem issue. Não tem mais, né? Não tem mais? Não, acho que não. Eu não sei. Acho que eles acabaram com a Swimsuit Edition há uns anos atrás, em função de assim... Depreciação da mulher. Isso. Não é assim, que tipo, não tinha relevância, né? Além do objetivo. Não tem mesmo, mas por pensar. Mas era a edição deles que mais vendia, né? Que era só mulheres de maiô e biquíni, né? Mas enfim. E Sports Illustrated, então, fala de tudo que é esportes, do mundo dos esportes. Tem entrevista com jogadores de tudo que é esportes, com atletas, né? Fala sobre os esportes, sobre os equipamentos, os esportes, tudo que tu imaginar, assim. E também não sei se ainda existe versão impressa da Sports Illustrated, ou se ela já está toda online, mas é bem legal também. BuzzFeed acho que é um dos meus preferidos, assim. Por que eu gosto do BuzzFeed? Além de ter várias coisas que são divertidas de ler, ele tem BuzzFeed de todos os assuntos que tu imaginar. Tem o BuzzFeed News, que é de notícias, então tu pode ir lá e ver notícias. Tem o Tasty, que é de comidas, então tu pode pegar receitas. Tem o BuzzFeed, que eu não sei se tem nome, mas é de organização da casa. Então, assim, qualquer assunto que tu imaginar tem no BuzzFeed, né? Tem BuzzFeed, que mais? Tudo. Tem uma coisa que eu acho que é bem legal, assim, para quem está iniciando no inglês no BuzzFeed, são os quizzes. Que ele tem uns quizzes assim, que são super leves, uns assuntos engraçados, umas coisas, às vezes, nada a ver, assim, que é só para
te divertir mesmo, sem objetivo, né? Tipo, monte o teu hambúrguer dos sonhos e a gente adivinha a tua idade. Tipo, nada a ver. Mas tem Sim, muitos desses lá. E aí tu acaba te familiarizando com um vocabulário novo e bem leve, assim, né? Bem ilustrado. Porque normalmente nesses quiz o BuzzFeed coloca a foto e a resposta, né? Então, assim, por exemplo, tá, tu vai escolher, escolhe aqui, né? Tu vai montar teu hambúrguer, por exemplo, que tipo de alface tu quer? Alface tal, alface tal, né? Então, ele tem bastante ilustração. E tudo que tu imaginar de assunto, tu vai achar lá. Tudo. Notícias também. Também tem uma parte séria. Voice of America. Esse foi desenvolvido para estudantes de inglês, né? Bem específico. Tu pode ler notícias lá e uma coisa legal é que dá para baixar conteúdos de MP3, né? Travou, Samanta. Eu travei. Agora tava travada. A imagem estava travada. Tu pode baixar conteúdos de MP3, então também, né? Aquilo que a gente falou de acompanhar ouvindo. E o Daily Mail Online, que é um tabloide britânico. Ele, nesse tabloide, vai achar notícia assim, é só coisa para quem quer coisa bizarra. Assim, né? Não conte que você vai ver notícias verdadeiras. Assim. Conte que você vai ler sobre coisas, né? Que pode ou não ser verdade. Assim. Ué, mas é legal de ler da tal de tabloide. Eu gosto cada também. Coisa eu gosto, mas eu sabia que não era uma fonte de notícias, né? Então, Sim, só essa ressalva, assim. Porque às vezes tu vai ver assim, fantasma do fulano foi visto não sei aonde. Né? ou então assim, Sim, o Elvis toda hora tá o aparecendo no Elvis, nossa, tabloide. a cada 3 meses, uma capa é o Elvis, que foi visto não sei aonde, e uma teoria da conspiração com o Michael Jackson, do não sei o quê, a realeza britânica, que tem um segredo bombástico, e aí é tudo assim. Segundo relatos de um amigo da família, né, ou contatos próximos do motorista do fulano. Então é assim. Mas é bem legal, é bem divertido. E é isso, é uma leitura engraçada, assim, né? E cotidiano, assim. Então, essas são as nossas dicas, assim, de leituras. Tem de tudo, vocês viram, tem desde jornalismo político, sério, até o fantasma do amigo do rei. Então, tem para todos os gostos. Então, assim, não dá para dizer que não tem material. Eu não leio porque não tem o que eu gosto de ler. Não existe isso. Tudo para tudo, não é possível. Alguma coisa você vai gostar, de algum jeito você vai gostar. Então, assim, pratique a leitura porque é muito importante e lembrando que ela precisa, tanto quanto todas as outras habilidades serem praticadas. Não dá para a gente praticar o resto e achar que a leitura vai vir naturalmente. Ela precisa ser praticada também. E assim, Sam, se alguém quiser uma dica também, né? Que nem tu falou, não tem coisa que eu gosto. Se quiserem dica específica de alguma coisa, podem nos pedir também por direct, né? Direct message, inbox do Facebook, do Instagram, comentário, nas fotos, qualquer coisa. Porque a gente sempre tem dicas. De vez em quando nos pedem, né, dicas de manda mensagem ali no lifestyle. aviãozinho. Isso. A gente vai dar para vocês algumas dicas. Porque a gente é bem curiosa sobre isso, a gente tem dica de praticamente todos os assuntos, né? É verdade, é verdade. Então é isso, Sam. Quinta que vem é dia, não sei que dia é, mas quinta que vem estaremos aqui de novo, às 20 horas. Dia 10, não é? Hoje é 3. Então, dia 10 estaremos de volta, às 20 horas. Enquanto isso, as dicas lá no nosso feed, tem bastante coisa nos stories também. E semana que vem a gente vai dar dica de quê? Writing. Eu ia dizer, nem sei. Dica de writing, de como praticar o seu writing. Então, não perca para você pegar mais umas dicas. Muito legal. Então tá, muito obrigada pela... a Sônia disse ótimas dicas. Que bom que vocês gostaram. Obrigada pela companhia de todo mundo. Um ótimo fim de semana e um bom restinho de semana aí para todos. Até a próxima quinta. Bye, guys. Bye, bye, everyone.